Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Runner Shop. E o tema de hoje é o segundo episódio do nosso quadro, né, Histórias de Corredor, e nós vamos falar de perrengues em corridas. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Bom, no vídeo a gente pensou em falar de alguns perrengues que a gente já passou em provas, mas aí a gente decidiu fazer dois perrengues cada um, sendo um que deu certo e outro que deu errado no final, né? Então, primeiras damas, pode começar. Vou começar pelo meu perrengue que não deu certo. Eu tinha acabado de fazer uma meia maratona, que inclusive vai ser o próximo perrengue, e tava com vontade de fazer 10K um pouco mais rápido. Então, depois dessa meia maratona, comecei os treinos para esses 10K. E lá fui eu pra famosa meia de Sampa, que é super plana, um percurso maravilhoso, bom pra bater RP. Porém, eu não contava com o casamento de um amigo no dia anterior e também com horas a menos de sono, justamente por causa desse casamento. Enfim, fiz vários treinos de tiro, cheguei na prova, saí arrebentando nos 5 km iniciais. A prova tava quente, assim, abafada, né? Ela normalmente não é desse jeito. Ele me acompanhou, tava comigo, inclusive nos dois perrengues ele tava comigo. E nessa prova, depois do 5º quilômetro, nada deu certo. Eu parei no quilômetro 6 para tomar água, andei em diversos momentos, tentei insistir num pace um pouco mais rápido, mas de RP nada aconteceu. Bom, meu perrengue também que não deu certo foi ano passado, né? Ano passado eu realizei um sonho, na verdade, eu corri a maratona de Boston em abril. Mas assim, não foi no tempo que eu queria, né? Isso não é uma coisa que eu recomendo muito quando você for para uma prova major, viu? Não fique pensando tanto no tempo que você vai completar a prova, porque na verdade eu deveria ter curtido mais ela. Mas aí a gente fica com essa frustraçãozinha na cabeça e acha que já pode emendar ciclo, né? Não dei o devido descanso para o meu corpo, me inscrevi na SP City, que ia ser em julho, então pouco tempo de treinamento. Fiz um treino por conta. E acabou que no quilômetro 25 da São Paulo City eu quebrei assim, mas eu quebrei muito feio mesmo, cara. Se eu tivesse do lado da chegada eu já teria abandonado, não ia continuar o percurso não. Mas como eu tava ali na entrada da USP, quem é de São Paulo, quem já correu em São Paulo sabe como é. Ali é o deserto dos corredores, né? Ali é o pior ponto que existe em qualquer prova e não tem o que fazer, você tem que ir até o final. Sorte que foi no 25, porque se fosse no 21 você conseguia dar uma migrada ali pro jockey e terminar a prova na meia maratona. Eu tava acompanhando um amigo nesse dia, ele tava fazendo o melhor tempo dele e eu fui tentar acompanhar ele, assim, fazer um pace pra ele e tal, mas infelizmente não deu certo. Graças a Deus pra ele deu muito certo, ele conseguiu fazer a melhor prova dele, mas aí eu no quilômetro 25 desisti, comecei a andar, chutei garrafa que eu encontrei pelo caminho, fui pra enfermaria pela primeira vez tentar passar aquele spray milagroso na panturrilha para ver se voltava. E enfim, né, não deu muito certo. No final da prova, eu ainda encontrei uns conhecidos, né, que me incentivaram pra caramba pra terminar. Mas assim, é uma prova que não deu certo dentro das minhas expectativas, mas é uma prova que eu carrego muito comigo porque me ensinou muita coisa. Meu segundo perrengue foi foi em São Paulo também, na meia da Atenas, né? Mais uma prova que todo mundo fala, ela é maravilhosa para tempo, que depois do quilômetro 10 não tem nada de subida, você vai fazer 11 quilômetros só na reta. Ela era minha segunda prova, né, de meia maratona, e eu fui com a expectativa alta para fazer o meu melhor tempo. Porém, assim, esse estilo de prova que é muito rápida, com um percurso muito repetitivo, eu acabei descobrindo que não é pra mim. E acho que lá pelo quilômetro 12, né? Foi no 12. Eu cogitei parar, inclusive ir de Uber. A sorte é que ele tava comigo e aí ele falou, não, continua mais um pouco, né? Dá uma respirada e tal. E aí eu fui e no final deu tudo certo, foi meu melhor tempo de meia até hoje. Mas realmente no meio da prova, assim, eu não esperava terminar essa prova, tanto que tem um vídeo dela, da chegada dela, que acho que foi a mais comemorada, porque realmente foi um perrengue do quilômetro 12 até o 18, mais ou menos, assim, foi uma luta mental incessante. Se você tivesse num dia bom, acho que faria um recorde pessoal nessa prova, né? Eu fiz, na verdade, foi? Né? Foi a minha melhor meia maratona, mas... Melhor meia maratona que começou ruim. Mas poderia ter sido melhor, né?
Legal. E a minha, assim, o meu perrengue que deu certo, né? Foi numa meia maratona também, na de São Paulo. O que aconteceu, na verdade, foi um perrengue antes da prova, né? A gente tinha ido para São Paulo um dia antes para conhecer um restaurante que a gente tinha curiosidade de conhecer e ficamos num hotel próximo assim ao Pacaembu, né? Largada do Pacaembu. Pacaembu. E para nós assim acordar cedo e já sair ali perto seria o ideal a se fazer, né? Mas, Tava assim, a 6 quilômetros mais ou isso, menos isso do que eu ia falar, Pacaembu, né? próximo. Próximo mais ou menos, né? Mas aí qual que era a ideia? A gente pegaria um Uber para ir até lá. Só que o que aconteceu? Como as ruas estavam fechadas por causa da prova, não encontrava nenhum tipo de carro por aplicativo, né? A gente tentou de tudo, desde Uber, táxi, qualquer coisa que pudesse levar a gente até Chegava lá. até a rua até umas 2 ruas pra trás e voltava. E tem um detalhe, né? Nesse dia a gente tinha umas encomendas da loja para entregar na prova. Inclusive uma delas era uma meia de um amigo nosso que queria usar na prova. Então o cara já foi sem a meia da corrida. Exatamente, teve esse agravante, ele estava sem a meia, ou seja, se a gente não chega, ele não corre também. Exatamente, então já não era só um problema meu, né? Era um problema que ia influenciar em outras coisas também. E aí, sem conseguir achar nenhum tipo de carro, nenhuma carona para levar a gente, eu comecei a andar. Falei, vou a pé então, né? 6 quilômetros, mas eu não queria correr para chegar até lá, né? Não queria me cansar. Então eu ia levar o quê? No mínimo 1 hora, só que a largada da prova ia ser em menos de 1 hora, né? Então tava tudo dando errado. Até que a gente começou a andar para ir até o Pacaembu. Meu, a gente assim, parecia aquele filme Eu Sou a Lenda, não tinha ninguém nas ruas, cara, ninguém, zero. De repente eu avistei ao longe, assim, parecia até uma miragem, cara. Era um táxi parado. Eu falei, meu, não é possível, deve ser um morador, né? O cara deve ter trabalhado à noite, largou o táxi na rua e tudo mais. Daí eu dei um trote até o carro e o motorista tava lá. Ele falou que tinha acabado de perder uma viagem, porque a pessoa tinha desistido, e que ele tava ali. E eu falei pra ele, então você pode me levar ao Pacaembu? Meu, aí ele me levou, né? Levou a gente até o Pacaembu. Detalhe, ele foi todo o percurso xingando todos os corredores que atrapalham o trânsito de São Paulo no domingo. É verdade. Sem se dar conta que nós dois estávamos indo pra corrida, né? Então eu fui uns 15 minutos dentro do carro ouvindo o cara reclamar. Não, ainda tive que negociar o preço com o cara, porque o cara queria inflacionar aquela corrida, né? Tentou dar uma desbaratinada. Mas ali ainda assim a gente chegou em cima da hora, né? Foi só o tempo de chegar na tenda da assessoria, descarregar as coisas, entregar a meia, fazer um aquecimento bem basicão assim e já ir pra largada. Foi bem às pressas mesmo, mas aí o final foi legal, né? Porque deu pra correr a prova e tal. Não tive nenhum tipo de problema na prova, mas até chegar lá foi uma missão aí bem difícil. Se você gostou desse vídeo, conta aí pra gente qual foi o maior perrengue que você já passou em prova. A gente sabe que os corredores são cheios de perrengue, então conta pra gente qual foi o seu principal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal mais uma vez e ativar o sininho pra receber as notificações. E ó, pessoal, tá passando aqui agora 2 vídeos para vocês escolherem do nosso canal. Veja lá qual você gosta mais e continue assistindo a gente, beleza? Forte abraço para vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo mais. vídeo. Você vai colocar minha falha, né?